Vamos abrir a palavra, queridos, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem sua vontade. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amém. Queridos irmãos, somos todos servos. É a identidade espiritual que recebemos em Cristo. Se você já é cristão, se a graça te alcançou, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é servo. Mesmo que você não se entenda assim, essa é a identidade que você recebeu do céu. Se você está conhecendo o Evangelho agora, bem, é importante que você entenda que essa é a transformação que o Evangelho produz em nossa vida. É a transformação que a graça realiza em nós. Não é algo que a gente escolhe. Ao crer em Jesus, você se torna servo de Deus. Não existe alguma forma de combo cristão em que você faz a opção por outra identidade. Do tipo assim, poxa, olha,
Eu quero ser cristão, mas não quero ser servo. Eu gosto de Jesus, mas nada desse negócio de servir. Quero ser abençoado, porém não ser servo. O único evangelho que a palavra de Deus nos revela é esse. O sangue de Cristo nos liberta do mal e nos faz servos do Senhor. Fora do evangelho, somos escravos dos interesses pecaminosos que atuam dentro de nós e ao nosso redor. Somos refém das influências malignas do mundo. Em Cristo encontramos propósito. O propósito do Criador, liberdade, privilégio de sermos servos do Senhor. Então a pergunta é, ou melhor, a pergunta não é se você é ou não servo. A pergunta correta é, estamos ou não estamos servindo? Essa é a questão. E se não estamos servindo, por que não? O que tem impedido você de servir, de assumir essa posição? Ora, não precisamos conhecer muito sobre a Bíblia e a teologia para entender que, mesmo sendo essa a identidade de todo cristão, a realidade é que agir como servo de Deus nesse mundo e nessa vida não é algo fácil. Não é porque você entrou na igreja, foi batizado, que 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai acordar altamente motivado a servir ao Senhor. Na verdade, a realidade é o oposto. E a gente precisa ser honesto a esse respeito. Mesmo sendo cristãos, o caminho da obediência ao Senhor, às vezes, é o mais difícil. Não é porque você veio ao culto e orou, cantou, ouviu a palavra, que na segunda-feira perdoar se tornou mais fácil. Ou que na terça-feira você dominará a sua raiva com tranquilidade. Ou que na quarta você dirá não às tentações sexuais sem qualquer esforço. Ou que na quinta agirá com honestidade e contentamento na sua vida financeira. Ou que na sexta você irá orar pelos seus inimigos e ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Ou que no sábado, naturalmente, você sairá falando do amor de Cristo para os seus amigos e vizinhos. Não precisamos contratar um instituto de pesquisa para mostrar que muitos cristãos não vivem uma vida de servo, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Tem muita gente que frequenta igreja aos domingos, que durante a semana nem sequer lembra que é servo. Trabalha, estuda, cuida da casa, se diverte, mexe no celular, vê televisão, faz compras, come, dorme. E em nenhum momento sequer você se pergunta: será que eu estou agindo como servo de Deus? Então a questão é por quê? Qual é a razão? Porque mesmo já sendo cristãos, na igreja, depois de muitos anos, é tão difícil viver como servo. Então, seja sincero, aqui, só eu e você, não precisa contar para ninguém não. Estamos aqui, algumas semanas, série de mensagens, e aí você tem, para tudo quanto é lado nessa igreja, é servo, né? É caneca, é camisa, é redes sociais. Então você está aí, tomando café, servos. Você se olha no espelho, servo. Você vem na igreja, servo. Tudo servo. Minha pergunta para você é: seja sincero, mudou alguma coisa na sua vida? Essa poderia ser a nossa única pergunta para conversar no núcleo essa semana. Depois de um mês inteiro falando desse tema, pregando, conversando, orando, mudou no seu coração alguma disposição para servir mais ao Senhor?
Possivelmente você aprendeu coisas novas, novas informações, novos conteúdos. Mas na prática, algo diferente está acontecendo na sua vida. Você tomou alguma decisão espiritual, se comprometeu com alguma prática diferente, alguma rotina diferente. E veja, a questão aqui não é simplesmente você ficar triste, se sentir culpado. O ponto é que essa nossa dificuldade em servir justamente evidencia o nosso ponto. Uma coisa é você entender que é servo. Outra, muito mais complexa, é a gente se dispor a reconfigurar nossa vida, a mudar atitudes, a mudar comportamentos, a fim de viver como servos. Então, essa noite eu queria conversar com você sobre estas duas questões. Por que é assim? Por que é desse jeito? E como é que nós podemos, de alguma forma, mudar esse cenário, mudar essa situação? Fazer com que todos nós alcancemos o tipo de pessoa que Paulo aponta aí no versículo 21. Ele fala de gente que é vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Então, em primeiro lugar, eu queria te lembrar do processo de conversão. O que muda em nossas vidas quando nós somos alcançados pela graça, quando o Espírito Santo toca nosso coração e nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador? A resposta é: isso muda a nossa posição diante de Deus, isso muda a nossa identidade espiritual. Antes da conversão, você é criatura em rebelião contra o Criador. Quando você é regenerado pelo Espírito, você passa a ser filho de Deus, perdoado, reconciliado. Antes, estávamos sob condenação em Cristo. Não há acusação para aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Antes, éramos parte da realidade do mundo. Estávamos na influência ou sob a influência das trevas. Agora somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, reino de Deus, corpo de Cristo. Portanto, a nossa posição muda. A maneira como Deus olha para você é diferente. Antes éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Mudança espiritual, mudança de identidade, que é acompanhada por uma mudança de mentalidade. Passamos a ter um novo entendimento da vida. O Evangelho passa a fazer sentido para a gente. A história que a Bíblia conta passa a ser a sua história. Você tem um passado e um futuro como povo de Deus. Passamos a ter uma nova perspectiva ética. Entender que existe um certo e um errado diante do Senhor. A partir da conversão, o Espírito Santo passa a agir em nós. Experimentamos continuamente da graça de Deus, do amor do Senhor, e somos incentivados pelo Espírito a viver segundo a vontade do Criador. Então veja, o que a conversão te proporciona? Identidade espiritual e um novo direcionamento. O direcionamento de uma vida para você viver como servo. Então você se torna servo, Deus olha para você, Deus olha do céu, e quando Deus te vê, Deus sabe que esse é servo. E Deus derrama o Espírito Santo sobre a sua vida para te impulsionar a uma vida de servo. Só que aí entra em consideração outro fator. Continuamos pessoas pecadoras. E aí é a hora que a gente precisa de atenção, porque você pensa, peraí. O que mudou afinal? Qual é a diferença entre um convertido e um não convertido? A diferença está na percepção do pecado e na influência do pecado.
Veja, se estamos em Cristo e o Espírito Santo atua em nós, o pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. Cristo nos liberta de toda e qualquer escravidão espiritual. Se estamos em Cristo, não estamos cegos para a presença do pecado. Em contrapartida, do ponto de vista do não cristão, o pecado é um conceito que não faz parte da vida. O certo e errado para quem não é cristão segue outros parâmetros. Para nós, esses parâmetros estão na palavra, no Evangelho, e na dependência do Espírito nós podemos enxergar o pecado, podemos discernir o mal e enfrentá-lo, dizer não, resistir, fugir, evitar. E aqui, irmãos, a gente chama pecado tudo aquilo que existe no mundo que de maneira explícita ou implícita contraria a vontade do Criador e me afasta do relacionamento e da comunhão com Ele. O Evangelho abre os nossos olhos. A venda que antes nos cegava foi removida. Em Cristo você enxerga a realidade espiritual do mundo. E aí você começa a compreender o mal em todas as suas distorções, manifestações, as distorções religiosas, as mentiras, as injustiças, as maldades, todas as formas de violência, de prostituição, de idolatria, tudo que contamina nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Paulo nos oferece uma lista aqui, bem interessante. A gente leu aí capítulo 3, versículos 2 a 5. Paulo fala do padrão de vida daqueles que só amam a si mesmos, egocêntricos, e amam ao dinheiro, avarentos. São arrogantes, orgulhosos, zombam de Deus, desobedecem seus pais, são ingratos, sem respeito pelas coisas espirituais, não têm amor pela família, nunca perdoam ninguém, gostam de falar mal dos outros e não têm nenhuma disposição ao autocontrole. São cruéis, odeiam o que é bom, traem seus próprios amigos, são imprudentes, cheios de si, amam os prazeres do mundo, mas não amam a Deus. Mantêm uma religiosidade exterior, uma aparência de piedade, mas rejeitam o valor e o poder dela. Então veja, querido, a questão não é que você pensasse bem, quem será, né, que eu conheço que reúne todas essas características? Paulo fala aqui dos últimos dias. Paulo fala das características, das práticas, que nós vemos esparramadas em todos os lugares e todas as pessoas. Isso nos afeta. Então é uma lista com vários pecados e talvez você se desvie de alguns, mas você cai em outros. O lance é perceber que nós temos aqui um conjunto de características que em um ponto ou outro nos afeta. A conversão não nos tornou imunes ao pecado. Então você entende o que é pecado, você sabe. Beleza, sua mente tranquilo. Você percebe o pecado. Você consegue apontar, olha, isso aqui é pecado, aquilo lá é pecado. Você tem recursos para enfrentar o pecado. Se desviar dele, você pode orar, você pode ler a palavra, você pode buscar. Mas você continua suscetível à influência dele. Ele mexe com seus olhos, ele mexe com seus pensamentos, ele mexe com seus sentimentos, ele mexe com a sua vaidade.
com as suas vontades. Então, queridos, a conversão, fiquei pensando numa ilustração e cheguei nessa ideia aqui, ó. A conversão é igual quando você compra ou ganha um carro, né? Imagine você, uma bênção. Você agora pode se deslocar pela cidade com maior facilidade. Você tem um carro novo, lindo. Porém, o carro não te torna imune aos problemas de trânsito. O carro, por exemplo, não te impede de enfrentar o engarrafamento. Continuam existindo regras de trânsito. Às vezes, você é daqueles motoristas, né, como alguns irmãos nossos, que não seguem as regras. Às vezes, as pessoas ao nosso redor não seguem as regras. Você pode sofrer acidentes. Você pode causar acidentes. Você pode ser multado. Você pode ser assaltado. Carros dão defeito. Carros quebram. Eu passo a ter custos que eu não tinha. Combustível, imposto, seguro, manutenção. Então, veja, o carro é uma bênção. O carro te proporciona algo que você não tinha. O carro te traz facilidades a lugares que você só consegue chegar com o carro. Mas ele traz junto responsabilidades e riscos. Requer que você seja cuidadoso. Contudo, veja só, ainda que você seja o motorista mais cuidadoso do mundo, há problemas que você não consegue evitar. Exatamente assim é a vida cristã. A conversão é algo que a gente ganha de Deus, é presente de Deus, é milagre do Senhor na nossa vida, é a honra de nos tornarmos servos. A nossa identidade espiritual mudou. Porém, nem sempre vivemos de acordo com ela. Somos servos que não estamos servindo. Por quê? Porque às vezes, por desatenção, o carro cai no buraco. Às vezes o carro quebra por falta de manutenção. Às vezes ele para por falta de combustível. Às vezes ele sofre com as estradas ruins, com os motoristas ruins, com a violência dos outros. Às vezes estamos sendo motoristas negligentes e omissos. Observe que desde os tempos do Novo Testamento há cristãos que não sabem lidar com a questão do pecado. Muitos cristãos, já na época dos apóstolos, achavam que após a conversão e o batismo, eles estariam entrando em uma espécie de perfeição espiritual. E aí, na medida que caminhavam na vida cristã, quando eles se deparavam com seus próprios pecados, eles entravam em crise. Então, não era o pecado dos outros que os escandalizavam, eram os seus próprios pecados. E muitos deixavam a igreja. Não conseguiam lidar com a sua própria culpa. Entendiam que o menor pecado que fosse os desqualificava como servos de Deus. Não se perdoavam. É por isso que você vai encontrar textos como, por exemplo, de 1 João, que diz assim: quem afirma que, 1 João capítulo 1, quem diz que não tem pecado está mentindo. Por que isso está lá? Porque havia pessoas que diziam que não tinham pecado. Gente da igreja, gente crente, não necessariamente gente hipócrita, gente com algum tipo de coração ruim, não. Era uma questão doutrinária, a pessoa entendia assim. Havia pessoas que, após o batismo e a conversão, entendiam que não tinham pecado. João diz, olha, isso é uma mentira. Não funciona assim. Mas aí ele te dá o caminho. O que a gente faz então quando peca? Ele vai responder, confesse ao Senhor suas falhas. Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então a gente traz agora outro fator à mesa, nessa conversa, que é o processo de santificação,
que, na minha humilde opinião, é das doutrinas mais mal compreendidas por nós cristãos. E com ela a gente consegue chegar à conclusão do nosso problema. A ausência de santificação é o que nos atrapalha servir. O cuidado, o zelo, a atenção às práticas de santificação nos capacitam a viver de acordo com a identidade de servos. Então pense, voltando lá na ilustração do carro, a santificação, ela é como se tivesse a ver tanto com a forma como você dirige o carro, quanto com a forma como você cuida do carro. Dirigir com atenção e ser zeloso com as responsabilidades do carro não te impedem de enfrentar problemas. Mas diminui muito a chance de eles acontecerem. Então, por mais que você esteja comprometido com santificação, nesse mundo nunca eliminaremos totalmente a presença do pecado. Mas você pode sim diminuir bastante o efeito dele sobre a sua vida. Então o que é santificação? Santificação é esse processo de fortalecimento da nossa comunhão com o Senhor, que acontece em duas direções. Por um lado, você aumenta a sua intensidade das disciplinas espirituais. Você aumenta sua disposição de obedecer ao Senhor. E por outro lado, você diminui a presença do pecado. Você afasta da sua vida influências negativas. Veja, o que nós temos aqui nessa carta? A segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, pastor Paulo, missionário Paulo, apóstolo Paulo, está aconselhando, orientando, dando dicas para Timóteo, um líder, um jovem líder de uma comunidade cristã. E veja o ponto, Timóteo era servo do Senhor, um homem dedicado à obra. Paulo tece diversos elogios a Timóteo. Era alguém que ele tinha em alta conta. Mas como seu mentor, Paulo orienta em alguns pontos que eu queria chamar a sua atenção. Veja no versículo 15. Ele vai dizer: apresente-se a Deus, Timóteo, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Em outras palavras, o obreiro que não tem o que esconder. O obreiro que tem uma vida limpa. Alguém que não tem partes de sua vida que ele precisa esconder. Alguém que conhece a palavra. Alguém que sabe usar a palavra. Versículo 22, ele vai dizer assim: Timóteo, fuja das tentações da juventude. Procura a justiça, a fé, o amor e a paz. Timóteo, não se envolva em discussões inúteis, Timóteo. Tem muita gente que gosta de discutir e debater coisas que não edificam nada. Evite certas pessoas, Timóteo. E evite certas práticas. Como falamos de manhã, há momentos em que a gente serve a Deus com o silêncio. Há momentos que a gente serve a Deus com a ausência. E aí a gente volta para o versículo 21. Lembra? Qual é o nosso objetivo, nossa meta, nosso alvo? Está lá, sermos vaso de honra, santificado, útil, preparado para toda boa obra. É onde eu e você precisamos chegar. A pergunta é: como é que eu faço para chegar lá? O versículo 21 começa com uma expressão condicional. Se alguém se purificar destas coisas. Então veja, aquele que se empenha em um processo de santificação tem condições de servir como vaso de honra, porque ele vai se purificar dessas coisas. Caso contrário, irmãos, seremos outro tipo de vaso.
vasos que não honram, vasos inúteis, vasos despreparados para toda boa obra. Em outras palavras, servos que não servem. Gente crente, gente que está na igreja, mas que não está servindo. Então a gente não pode relativizar, subestimar os efeitos nocivos do pecado sobre a nossa identidade espiritual de servos. Então lembre-se, estamos falando de santificação, não de salvação. A pergunta inicial que eu trouxe para você, lembra dela? A pergunta não foi assim, o que você precisa fazer para se tornar um servo? Em nenhum momento eu fiz essa pergunta. Porque não é você que se faz servo. É a nossa identidade espiritual. É o que recebemos do céu. É graça, é milagre, é sobrenatural. A pergunta é outra. Se somos servos, por que não estamos servindo? Se somos servos, por que é tão difícil viver servindo ao Senhor? Pela graça, por meio da fé, Deus te acolhe como filho. Só que agora você tem responsabilidades. A desatenção a essas responsabilidades espirituais prejudica a sua comunhão com o Senhor. Te impede de viver a vida que Deus tem para você. O seu carro está com problemas. E aí eu destaco alguns problemas causados pelo pecado em nossa identidade espiritual. Para começar, o pecado me distrai. O pecado desvia minha atenção. O pecado vai plantando no nosso coração outras preocupações, outros desejos. Bem, veja, você vai chegar amanhã no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua academia. Eu acredito que ninguém ali vai dizer para você assim, você está servindo a Deus? Não vai ser a primeira orientação que o seu chefe vai dar para você, não vai ser a primeira orientação que o seu professor vai dar para você, não vai ser a orientação que o seu colega vai dar para você. O mundo inteiro ao nosso redor, a semana inteira, vai dizer para você o inverso, não sirva. Sirva a si mesmo, ou me sirva. E esse que diz me sirva, tem vários. Pode ser no seu trabalho, na sua escola, pode ser o governo, pode ser os políticos, pode ser as programações, as séries, os filmes, as redes sociais, os vícios, os prazeres, as ideologias, os amigos. Muita gente. E assim vai nascendo os ídolos. Veja, você continua servo, mas você agora tem outros senhores. Outras preocupações. Outro efeito do pecado sobre nós, em conexão com o anterior, é que ele esvazia nossa comunhão com Deus. Então você vai tendo outras atenções, e isso começa a drenar a sua motivação, você vai perdendo a sua vontade de servir a Deus. É um ciclo vicioso. Você perde a vontade de orar, você perde a vontade de ler a palavra, você perde a vontade de vir ao culto, você perde a vontade de estar com os irmãos. E o que você faz? Você agrada, obedece à sua vontade. Então você vai deixar de orar, você vai deixar de buscar o Senhor, você vai deixar de estar presente nos cultos, você vai deixar de estar presente com os irmãos. E quanto menos você ora, está com os irmãos, lê a palavra, vem no culto, menos vontade você tem de orar, de ouvir a palavra, de estar no culto, de servir. Então esse ciclo vai se retroalimentando, te afundando espiritualmente cada vez mais. Então, irmãos, daquela série, né? Aquela famosa série, o óbvio também precisa ser dito. O pecado não vai te motivar a
a servir o Senhor. O pecado não vai me aconselhar para eu ir para a igreja. O pecado não vai me dizer não peque. É o contrário. As influências pecaminosas da cultura ao redor não vão aquecer o nosso coração. A correria, os problemas, o cansaço físico e emocional não irão te inspirar espiritualmente. A falta de oração não vai te motivar a orar. Deixar de servir não vai te levar a servir mais. Então veja, o pecado não tira você de imediato da igreja, mas ele vai fazendo com que você até continue servindo pelos motivos errados. Muitos desses pecados que Paulo listou aqui são pecados cometidos na igreja. Então tem gente servindo na igreja por vaidade, servindo por orgulho, servindo por diversão, servindo por visibilidade, fama, por dinheiro. O pecado, ele vai distorcendo a nossa visão de Deus, nossa visão da igreja, nossa visão de reino. As lentes pelas quais você enxerga o mundo, elas começam a ficar poluídas, e aí você começa a criticar demais, a reclamar demais, a fazer observações demais. Você vê defeito e dificuldade em tudo e em todos. O pecado, ele nos faz errar. E numa outra questão, ele acaba nos massacrando com a culpa. E você começa a se sentir totalmente incapacitado para servir ao Senhor. Você começa a pensar, o meu lugar não é a igreja. Às vezes você pensa, o seu lugar não é a igreja. Por quê? Porque a igreja só tem gente ruim. A igreja só tem gente falsa. A igreja só tem gente pecadora. De repente, você descobriu uma verdade que mais ninguém viu. É uma verdade que não é verdade. É uma mentira contada por Satanás, que só tem uma finalidade: você sair da igreja. Ou então, você começa a se achar incapaz demais, pecador demais para estar na presença do Senhor. Mais uma mentira. Uma mentira parcial, capciosa. Sim, você é pecador, mas o seu lugar é na presença de Jesus. Então, queridos, como é que a gente enfrenta isso tudo? Importante que a gente fuja aqui de dois extremos para chegar na nossa solução final. Precisamos fugir da resposta errada, do legalismo e também do relativismo. Um cristianismo legalista é aquele que preocupa-se de forma exagerada com alguns pecados e algumas práticas religiosas. Ora, se você cumpre isso, você se enche de orgulho. Você é o cara. Se você não cumpre, então você começa a achar que o amor de Deus te abandonou e maldições virão sobre a sua vida. No legalismo, tudo depende de você, tudo depende do seu esforço. Se existem pecados na sua vida, é porque você está dando brechas ao diabo. O legalismo é intolerante. Ele desconhece a graça. E toda essa reflexão que fizemos sobre pecado e santificação, o resultado do legalismo é hipocrisia e culpa. Porque de um lado, sempre vai ter alguém condenando o pecado do outro e escondendo muito bem o seu. Enquanto ninguém sabe, não tem problema. Por outro lado, vão existir aqueles que não suportam o peso do seu próprio pecado, a culpa dos seus erros, e vão embora. Agora, ao outro extremo, que é o relativismo. É a galera que acha que esse papo de pecado está ultrapassado. Sabe aquela história? Deus é amor. Podemos servir de qualquer jeito. Irmãos, o relativismo ele nos influencia por todos os lados. O legalismo é um problema de cunho religioso. Você vai encontrá-lo na igreja.
você vai encontrar na maneira como pessoas ensinam o cristianismo, de forma errada. Agora, o relativismo, ele está por todo lado, ele vai estar na rede social, na televisão, nos filmes, nas séries, nas músicas, na escola, no trabalho, na roda de amigos, nas festas, nas ruas. Porque o tempo todo você é incentivado a não levar a vontade de Deus a sério. Nenhum de nós está fora do alcance do relativismo ético. Todos nós somos constantemente bombardeados com essa tese. O que importa é você se sentir bem, não viver segundo a vontade de Deus. E aqui, irmãos, tanto faz aqueles pecados, digamos assim, nível hard, né? Sensualidade, violência, prostituição, vícios. Mas também aqueles pecados, digamos, soft. O orgulho, a vaidade, a mentira, a incredulidade, a idolatria. A sociedade trabalha incansavelmente para que você se acostume com o pecado. Então a solução é a gente evitar o legalismo, evitar o relativismo e buscar o equilíbrio da graça. Eu quero terminar com essa parte. Primeiro, relembre você, quem você é pela graça de Deus. Qual é a sua identidade? Você foi salvo pela graça. A sua posição em Cristo não tem a ver com o seu comportamento. Deus foi ao seu encontro. Deus te amou. Jesus morre na cruz. O Espírito Santo visita a sua vida. Conversão. Segundo lugar, lembre-se, Deus continua se importando com o pecado continua sendo uma questão séria. Pecado nos faz mal, pecado nos esvazia espiritualmente. O pecado é a causa de muitos servos de Deus não estarem servindo ao Senhor. Não há outro, irmão. Não há outro, a gente precisa ter muita seriedade em relação a isso. Muitas vezes a gente deixa de servir. Porque a gente não está lidando com o pecado de forma correta. O pecado não é para ser guardado, o pecado não é para ser cuidado, o pecado é para ser enfrentado, confessado, abandonado. Terceiro, como diz lá a carta de João, se você peca, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus. O sangue de Jesus continua perdoando, restaurando, restabelecendo servos de Deus. O Espírito Santo continua nos purificando, renovando a nossa mente para servirmos ao Senhor. Então, o equilíbrio da graça não finge que o pecado não existe. Ele existe. Tampouco ele nos ensina que a gente não deve se importar com ele. O Evangelho mostra que a gente pode enfrentar o pecado com honestidade, com sinceridade, sem medo de perder a minha salvação, mas sem a hipocrisia de achar que porque eu não cometo A, B ou C, eu estou totalmente puro. Enfrentamos o pecado levando-o a sério e buscando o renovo contínuo do céu. A imagem do profeta Ezequiel é muito bela, pregamos aqui outro dia sobre ela, onde ele fala de um rio que corre do trono da graça de Deus. A graça de Deus não é um balde. A graça de Deus é um rio que flui constante. Por isso a gente pode buscá-la constantemente. Todas as semanas, todos os domingos, todos os dias. Voltando ao versículo 21. A purificação que nos habilita como servos é um ato contínuo. Então o que nós esperamos que você faça hoje, meu irmão, minha irmã? Confesse ao Senhor seus pecados. Sem filtro, sem fingimento. Diga para o Senhor,
mas ao mesmo tempo se coloque diante do Senhor: Senhor, eu quero me comprometer a uma nova vida. Eu quero me comprometer a novas atitudes. Eu quero me comprometer a uma vida de servo. Eu quero me comprometer a servir. Você é servo. Agora precisa servir. Só que é necessário, meu irmão, minha irmã, que esse compromisso não permaneça no domingo. Ele precisa continuar na segunda, na terça, na quinta, na sexta. Por isso, é importante que na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você continue buscando ao Senhor. E é importante que no próximo domingo estejamos aqui novamente, mais uma vez, sinceramente, apresentando ao Senhor nossas questões e buscando graça de Deus para a nossa vida. Então feche os seus olhos, fale com o Senhor. Diga para o Senhor: você tem pecados, irmão. Vamos ser honestos. Você tem pecados. Mas será que você já os apresentou ao Senhor e disse: Senhor, eu sei que eu estou errando nessa área. Eu sei que eu estou falhando nesse ponto. Eu sei que eu devia fazer e não estou fazendo. Eu sei que há atitudes da minha vida que não têm me edificado. Sentimentos, pensamentos, posicionamentos, comportamentos. Coisas que têm atrapalhado, que têm impedido você de viver como servo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, diga para o Senhor. Diga: Senhor, eu sei que eu sou servo. Agradeça ao Senhor o milagre da graça. Agradeça ao Senhor o milagre da conversão. E se você não tem essa certeza ainda, que nessa noite você possa colocar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero me lançar aos pés de Cristo. Eu quero receber do céu essa nova identidade. Eu quero que o Senhor olhe do céu e me veja como servo, não como apenas uma criatura. Lembre-se que o rio que corre do trono de Deus é o rio que continua fluindo. Flui continuamente. Não se esgota. Não há pecado que não possa ser purificado por esse rio. Não há vida que não possa ser renovada por esse rio. Não há morte que não possa ser vencida por esse rio. Coloque-se diante do Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, purifica a minha vida. Apresente ao Senhor o seu pecado, confesse-o e peça perdão. E se possível, diga para o Senhor: Senhor, eu quero apresentar novos compromissos, novas atitudes. Deus amado, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome pela tua graça, Senhor. Um dia o Senhor olhou do céu e nos amou. E o Senhor continua nos amando. O Senhor não deixou de nos amar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, a posição de servos não é algo que a gente conquista com esforço. É graça, Senhor. Somente graça. Mas infelizmente, às vezes a gente não tem servido, apesar de sermos servos. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a gente possa parar, Senhor, de
achar desculpas, que possamos reconhecer, Senhor, que é o pecado, o nosso pecado. O pecado que atua no mundo, Senhor, o pecado tem nos atrapalhado, nos impedido e criado obstáculos. Cabe a nós, ó Pai, nessa hora, confessar ao Senhor nossos erros e dizer: Senhor, perdão pelo meu erro, pela minha falha, pelo meu pecado. Tem misericórdia de mim. Peça ao Senhor graça. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor, de assumirmos novas atitudes diante do Senhor, novos compromissos, e que ao longo da semana, Senhor, possamos de fato ser incomodados pelo Teu Espírito Santo, a um novo tipo de comportamento, a momentos de busca do Senhor, há coisas que devemos evitar e há coisas que devemos procurar fazer. Que possamos de fato ser servos que servem, servos aprovados, vasos de honra, úteis e preparados para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Vasos de honra, úteis.